tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Estou dividindo a bancada aqui do nosso programa Wisecast com o Fábio Lopes. A gente tem uma história bem legal aí, a gente conhece há um tempo, né, Fábio? Pois é, uma caminhada aí. O Fábio compõe junto com a gente aqui na Associação Wise Médios. Para quem não conhece, a Associação Wise Médios é uma ONG, uma OSC aqui de Bauru, que existe desde 2006. Ela tem por finalidade atender crianças, jovens, adolescentes na área de cultura, esporte, social, lazer, empreendedorismo. E o Fábio compõe aqui o conselho consultivo da associação. E a gente foi desafiado, né? A gente estava num processo de desenvolvimento, buscar tecnologia, comunicar bem. E aí nasceu então o Wisecast. E o Fábio foi um dos primeiros que motivou, porque ele falou: Anderson, também tem esse objetivo, também tem um sonho de ter um trabalho voltado um pouco nessa área de comunicação. E falou: ó, vamos tocar esse projeto para frente, eu ajudo aí na compra de alguns equipamentos também. E aí, fala um pouquinho, Fábio. Foi. Eu senti a vontade de ter um projeto que transmitisse para as pessoas coisas boas, histórias de sucesso, histórias de transformação, né? E quando você veio falando, montar um estúdio, ela falou, opa, quem sabe não tá aí, né? E agora o convite de dividir a bancada aqui consolidou essa parceria. Que legal. E eu me sinto honrado, a Wise se sente honrado de tê-lo aqui, Fábio. Obrigado. A gente, assim, tá aprendendo muito. Eu falo que hoje a Wise aprendeu muito com esses nossos amigos, né? E aí também já apresentando aqui o João, que está aqui, o João Reis, que é o nosso convidado, então, hoje. Então, eu e o Fábio aqui vai colocar o João na parede aqui e aí tirar aquelas respostas, né? Mas é legal, eu acho que como o Fábio falou, contar boas histórias, mostrar que a vida não é fácil, mas que a gente, com garra, com energia, com perseverança, a gente consegue superar os desafios e ter os momentos felizes da vida, né, João? Fala um pouco, então, quem é o João para os nossos convidados conhecer aqui. Meu nome é João Antônio Reis, né? Eu sou empresário desde 1984, trabalho com construção civil, não construo, mas forneço aos construtores, empresas do ramo. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, um casal, menina formada em Direito, menino faz Medicina. Minha esposa trabalha na área jurídica, é advogada. Sou casado há 28 anos, né? E muito feliz, graças a Deus, constituímos uma família sólida sobre preceitos bem sedimentados, morais bem sedimentados, e eu sou muito feliz. Essa, eu acredito, é a maior riqueza. Legal, João. E também tem descendência turca, né, João? Salim. Não é bem assim, vamos dizer que é árabe. É árabe? A gente percebe quando vai falar de dinheiro. Faça um negócio, claro, desde que saio ganhando mais. Mas eu já sou montado aqui, entendeu? Certo, então a gente já perde um pouco dessa característica mais apegada, graças a Deus. Mas a família veio libanês, né? Isso, meus avós vieram do Líbano, mas meu pai já nascido aqui já. Meu avô, legal, por parte de mãe, também veio do Líbano, mas minha avó era italiana. Tem uma mistura boa. Minha avó, por parte de mãe, era italiana. Deu uma mistura boa, gostei. E, João, pensando aí um pouco no passado aí, conta um pouco da nossa história aí, então, da sua história quando jovem, a sua juventude, falando um pouco aí, lembrando um pouco aí da família, dos primeiros passos ali, acho que das artes. Um pouco dessa... Eu acho assim, um dos objetivos, João, que a gente tem aqui, do Wisecast, é trazer um pouco essa parte nossa da história. Eu falo assim, eu vivi algumas dificuldades na minha infância, então eu vim da periferia, tenho algumas dificuldades, comecei a trabalhar cedo, mas é muito importante a gente contar essa história. Eu sento aqui com os jovens aqui, tá no corredor, nas atividades e tal, e eu sempre falo um pouco das minhas histórias, né? E eu acho que é importante a gente contar as nossas histórias, contar as dificuldades, principalmente nessa época que os jovens quer tudo fácil, né? Não pode...
Assim, não pode falar um não, não pode, não pode ser difícil as coisas, né? Então conta um pouquinho dessa sua fase aí, enquanto adolescente, enquanto jovem, talvez aí, um pouco da família, as dificuldades aí. Bem, eu sou o quarto filho de uma família de 6 irmãos. Hoje só existem 2. E na parte da infância, da juventude, eu fui muito protegido. Não tive nenhum tipo de problema. Fui muito bem educado e muito bem criado. E com uma estrutura familiar bastante sólida também. Só que eu perdi meu pai um pouco novo. Eu não era preparado para, apesar de ser muito protegido, não era preparado para esse tipo de situação. Eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos, numa situação muito triste. Foi no aniversário da minha mãe, ao final do aniversário da minha mãe. Depois que todos os convidados foram embora, meu pai faleceu. Nós estávamos na chácara, numa chácara próxima daqui, né? E tudo bem, foi um trauma, foi. E aí depois tivemos que trabalhar a empresa. Eu tinha irmãos mais velhos, mas meus irmãos mais velhos admitiram uma pessoa dentro da empresa que fez uma certa dissensão entre os irmãos. Eu sei que aos 21 anos, mais ou menos, sem nenhuma experiência empresarial plausível, eu fui jogado dentro da empresa para administrar. Era uma empresa relativamente grande, vinha andando de uma maneira administrada por outra pessoa, que era um outro irmão, e passou a ser administrada por mim. E o interessante, o perigoso disso é quando você não sabe que não sabe. Uhum. Isso Normalmente percebe quando está quebrando a cara. Depois quebrou, provavelmente, né? Então eu me vi numa situação bastante difícil aos 22 anos, né? Com responsabilidade de cuidar da minha mãe e de alguns irmãos ali, né? Sem nenhum tipo de condição, quebrado realmente, mas como meu pai tinha falecido e era questão de inventário, não dava para pegar em muitas coisas. Enfim, eu tive que ralar muito, né? Eu trabalhava das 5h30, 6 horas da manhã até as 10h30 da noite, e não era um serviço leve, era um serviço pesado, né? Misturava escritório com carregamento de caminhão, fazia de tudo, né? E entrega de material, às vezes dirigia à noite, e quando eu terminava o expediente, eu pegava o caminhão na casa do motorista e ia para a Areal, que a gente tinha portaria lá, carregava, voltava à noite, descarregava. Você dirigindo o caminhão? Dirigindo o caminhão. Carregando o caminhão, descarregando, emitindo nota. Isso, vendendo, carregando, né? Com equipamentos muito precários, né? Que situação bastante complicada, bastante complicada, à noite. Dirigindo o caminhão à noite, né? Uma vez eu tive que dar 2 viagens, cochilei, foi Deus que guardou ali, né? Não cochilei não, eu dormi mesmo. Dormiu no volante. Dormi no volante. O livramento. Acordei no quebra-mola dentro do Areal. Nossa. Mas Deus guardando, trabalhando, a gente conseguiu ter uma certa estabilidade, né? Uma relativa estabilidade. Sempre Deus cuidando, apesar das dificuldades, a gente foi vencendo essas dificuldades, fomos vencendo essa dificuldade, né? Mas eu tinha um irmão e numa conversa, quando a gente é mais novo, né? Uhum. Criado numa situação que a gente é criado, a gente não levava desaforo para casa, essas coisas assim, meu pai era mais antigo, né? Então a gente aprendeu essas coisas e então dentro de você já tem aquela, né, situação. Embora eu fosse calmo, quando eu me exaltava ficava um pouco difícil. Mas esse era minha configuração de caráter da época. E no decorrer do trabalho, da vida, eu tinha um irmão que eu era muito próximo, né? Era um irmão mais velho, um pouco mais velho que eu, né? E éramos muito ligados, eu tinha um grande fascínio, né? E por ele, e aconteceu
dele falecer. Isso foi um golpe bastante forte, eu não conseguia administrar isso. Isso ocasionou em mim uma situação difícil, eu que não ligava muito para as coisas, não tinha muito freio, não tinha tinha responsabilidade, trabalhava, mas se eu tivesse vontade de fazer alguma coisa, eu faria, tal, não sei o quê. Uma perda afetou emocional, desencadeou um comportamento agressivo. Não só agressivo em relação às outras pessoas, mas em relação a mim. Entendi. Como eu já conhecia a bebida, né, e me refugiei um pouco nela, perdi um pouco os limites e fiz algumas coisas que não eram aceitáveis. E com o tempo, eu tinha, há um tempo, alguns anos atrás, eu tinha lido um pouco da Bíblia, né? E tinha conhecido um pouco da palavra de Deus, né? E um dia um amigo, embora eu tivesse procurado, o que eu li na Bíblia eu tivesse procurado em algumas igrejas, não encontrei. Então, como eu tinha lido na Bíblia e não encontrei nas igrejas que eu frequentava, eu presumi que quem estava errado era eu. Falei, bom, né, está escrito isso, mas todo mundo faz aquilo outro, né? Aí conversei com outro autoridade eclesiástica e que me desencorajou totalmente. Eu falei, bom, o errado sou eu, né? E continuei a vida, esqueci o que eu tinha lido ali, não pus mais em prática, embora eu viesse praticando por conta própria. Não pus mais em prática aquilo, e aí ocasionou essa morte desse meu irmão, todas essas coisas, e aí eu entrei numa ladeira abaixo. Mas um amigo um dia me convidou para ir a uma igreja, e eu fui, e nessa igreja eu ouvi tudo aquilo que eu tinha lido. E aí foi um ponto de virada na minha vida. Eu tive a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E a partir daquele momento, a minha vida se transformou. Eu estava com 34 anos, né, e para 35, quando tive essa experiência com o Senhor. E depois disso, tudo mudou, né? O meu caráter mudou. Não foi de uma hora para outra. O João de hoje não tem nada a ver com o João de 20 e poucos anos. Nenhum. Nem do João de 34. Né? Hoje, é lógico, todos nós somos suscetíveis Sim. a erros, a falhas, né? Isso é uma característica normal das pessoas, só que hoje eu repenso, eu analiso, eu retrocedo, eu me arrependo. Né? E, graças a Deus, os erros diminuem. Conforme a gente vai crescendo, os erros vão diminuindo. Né? Não estamos isentos, infelizmente, Sim. mas eu tenho muito mais prontidão em me arrepender, muito mais prontidão em me corrigir, né? Ou ser corrigido por Deus, que eu acredito que seja isso mesmo, porque o João de antigamente ainda reside aqui, né? Só que Deus faz a diferença, o Espírito Santo de Deus faz a diferença, Ele nos conduz, nos dirige, nos corrige, nos auxilia. E depois dessa experiência eu me casei, não tinha a intenção de casar, não estava nos meus planos. Né? Conheci, Deus me deu uma esposa virtuosa, uma joia, né? E exatamente para mim, sabe? Legal. Específica, feita na medida. Né? E tive a graça de ter 2 filhos maravilhosos, né? Um faz medicina, está no 4º ano em São Paulo, a outra se formou em Direito, uma menina super nota 10, né? Fez agora recentemente, defendeu um TCC, né? Na São Francisco, foi convidada pelo orientador a seguir carreira na escola. Acadêmica. Legal. Que alegria de um pai. Que isso. Não dá para não sorrir. Ô, João, e essa transformação aí, como que ela afetou a tua vida profissional, a tua vida de empreendedor? Eu, nessa ocasião, pela perda do meu irmão, pelo meu comportamento que havia, né,
estava passando uma fase realmente difícil, né? Muito tão difícil quanto a outra, mas uma fase difícil, né? E eu sentei lá atrás da minha mesa lá e eu realmente não sei o que me inspirou, mas eu fiz uma oração de entrega da empresa para Deus, né? Olha que Falei, importante. Falei, Deus, eu já fiz de tudo aqui, né? Isso aqui não está dando certo, então se essa empresa for para frente, eu sei que é a sua mão, né? E então Legal. eu entrego ao Senhor. Ninguém me orientou a fazer, eu acredito que foi o Espírito Santo que me orientou a fazer isso. A partir dali, é um milagre, né? Deus foi transformando, foi me ajudando, eu fui investindo também, trabalhando com responsabilidade, principalmente com honestidade, com lisura, né? Fazendo o melhor possível. Não visava mais o dinheiro, mas visava um bom serviço, um bom atendimento, não deixei de ser ganancioso, graças a Deus. E Deus honrou, né? E a gente foi crescendo, tenho muito mais do que eu preciso, né? E estou satisfeito com o que eu tenho, que isso é o mais importante, eu acredito, porque você pode ser um pobre homem rico, e eu acho que essa é a pior desgraça que pode haver na vida do homem. Então, pobre que só tem dinheiro, né? Esse é o problema esse é um miserável. É verdade. Esse é um cara miserável. Bom, João, você impactou você e conseguiu transformar essa empresa séria, reconhecida na região toda aí. Hoje o Portal Raiz e a Verde, Ecociência, né? A gente vê cação para todo lado aí. Parabéns. Legal. Vocês conseguiram construir uma bela empresa. Acredito que eu falo com certeza que teve mais a mão de Deus do que a minha, não tenho dúvida disso. É lógico, né? A gente trabalha, a palavra de Deus tem que levantar cedo, né? Se você não edificar, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sim, é né? verdade. Então, nós edificamos, nós temos a nossa participação, sim, né? Mas a maior parte é de Deus. E não deixei, eu tinha parado de estudar, voltei, terminei meu curso de Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial, isso também me ajudou. Importante ir atrás do conhecimento. Né? Conhecimento na prática é a experiência. A Bíblia diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Exato. Não só falta de conhecimento espiritual. A pessoa pode perecer por falta de conhecimento de legislação, de conhecimento de estratégia, de conhecimento de estruturas, né? E é complexo, né? Você administrar uma empresa tem que entender toda a legislação tributária. Quando você menos espera, já está incorrendo em alguma situação fora ali. Tem que ficar toda hora corrigindo. Ser empresário é saber de tudo um pouco. Né? Às vezes a gente não consegue se aprofundar num setor, por exemplo, tributário. Você não consegue se aprofundar totalmente no setor tributário porque as legislações nossas são muito esparsas extremamente complexas. Mas você tem que conhecer. Você tem que conhecer a regra do jogo, né? Você tem que conhecer de tributário, você tem que conhecer de direito, você tem que conhecer de engenharia, você tem que conhecer de tudo um pouco, mecânica, você tem que conhecer de tudo um pouco. Né? Você vai se preparando, se instruindo, né? É bom porque a gente não para, não é, Fábio? Tem jeito. Conhecimento, quanto mais tem, parece que mais quer ter, né? Quanto mais tem, menos você sabe, você fala, menos eu sei. Hoje eu conheço tanto que eu sei que eu não sei nada. É isso mesmo, isso é a humildade, né? Aqueles que se humilham, Deus exalta. Legal, João. Uma benção, assim. João, tem uma história, né, que eu gosto de contar, principalmente para os jovens aqui, eu conto bastante um pouco da minha história. A gente fala aqui que um dos pilares da Wise é a questão da inspiração. A gente fala que a gente é uma engrenagem. A gente começou com um grupo de amigos lá atrás, e voluntariado, tal, tem todo um pouco da minha história ali de escolhas também, de querer fazer alguma coisa, ajudar o próximo, tal. Tem essa experiência também de transformação, conhecendo a Jesus também. Boa parte do que o Anderson era até os seus 19 anos. E aí, nessa experiência de fé, teve uma mudança bem radical. E uma das mudanças foi eu ter esse olhar um pouco, né, para o trabalho voluntário, para olhar um pouco das minhas carências que eu tinha, então, quanto criança, quando adolescente, né? E hoje a Wise é resultado um pouco dos sofrimentos que eu vivi, mas também de um grupo de amigos que entendeu e viu essa necessidade, né?
Mas pensando numa das fases que eu estava vivendo e fazendo algumas escolhas, eu lembro que eu fechei uma empresa, eu comecei a trabalhar cedo, né, com 13 anos de idade, trabalhei na Dolar, né, que na época era representante Brastemp Electrolux aqui de Bauru, e quando eu estava aí com 19, 20, casei, comecei o projeto social, fechei a empresa, e nessa época eu tinha comprado uma casa de uma tia minha. E quando eu fechei a empresa para vir para... Eu falo que é missão, né, João? Eu acho que quando a gente encontra um propósito, quando a gente começa a fazer algo que nos realiza, que está aqui no coração, a gente fala, nossa, acho que eu nasci para fazer isso, né? Eu estava consertando, continuo consertando as coisas ainda até hoje, né? Que eu sou técnico, continuo arrumando, um amigo vem, ele em casa lá sempre fazendo alguma coisa. Mas naquela fase ali que eu vivia, dessa escolha de fechar a empresa e vir para o social, e naquela época era voluntariado e tal, eu perdi esse imóvel, João. Então, não sei se você conhece essa história mesmo, como foi. E aí, porque meu salário caiu bastante, fechei a empresa e tal, e aí surgiu a oportunidade de eu construir uma casa. Então, eu consegui um terreno, e aí eu te procurei. Você lembra dessa história quando eu te procurei lá? Você lembra? Lembro sim. Você estava com esse sonho de construir uma casa e você nos procurou. Precisava de um crédito dilatado. Não, ele tinha um currículo bom, né? Quantas casas tinha feito? Né? Nenhuma. A experiência dele em construção de casa era tão boa quanto a minha na construção de avião. Então, foi assim. Você chegou lá e precisava de um crédito dilatado, uma condição diferenciada para pagamento, a qual nós não tínhamos naquele momento. Um prazinho. E foi muito... Mas assim, eu creio mesmo que tudo é direção de Deus para todos nós, né? E Deus me deu essa oportunidade, a qual sou muito grato a Ele, né, de participar desse seu sonho, desse seu projeto. Né? Não vem de mim, com certeza, vem de Deus, né? E para Ele toda a glória. E foi muito gratificante. Para mim, foi muito gratificante, né? Ver você crescer, né? Você construiu sua casa, depois você construiu... Ele honrou o crédito? Pagou? Honrou o crédito, honrou o crédito. Homem de palavra, Homem de palavra. Isso aí. Depois construiu uma para nós, né? Eu pedi para você construir uma para mim. E depois você deslanchou como um excelente profissional. Mas o que foi muito bom, foi bem melhor para mim do que foi para você, pode ter certeza disso aí. Pode ter certeza. Eu acredito que, desculpa até, mas eu acredito que o empresário, qualquer empresário, a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso vem de Deus, não de obras, né? Mas ela continua, naquele versículo depois, né? Que nós somos feituras de Deus para as boas obras. As boas obras. Então, acho que a coisa mais maravilhosa que aconteceu foi eu ter sido salvo por Cristo mediante a fé. Essa foi a coisa melhor que foi. Mas a outra coisa mais maravilhosa é Ele ter me feito, sabe? Para eu ter esse prazer nas boas obras. Sabe? De transbordar. Ah, isso. Se encheu. Olha, se a pessoa soubesse, se o empresário soubesse quão bom é, né, você participar, você ajudar, sabe? Se ele soubesse o que isso é tão gratificante. O que para o empresário às vezes é uma sementinha ali, uma coisa sem importância, né? Pro social é tão forte, né? E eu falo que o melhor programa social que tem é o emprego, é o empresário, é o empreendedor, é aquele que se arrisca, né, João? Acordar, começar o mês e ter uma conta enorme para pagar, né? Poder fechar o mês no prejuízo e ter que pagar o salário de todo mundo, né? Mas eu transbordar e passar, e irradiar em volta naqueles que estão dentro da empresa, naqueles que estão fora também, né? Clientes, fornecedores. É isso aí, acho que esse é o empresário de sucesso. É o cara que consegue impactar toda a vizinhança que ele está ali, dentro da cidade, às vezes até além da fronteira da cidade. Na medida das suas possibilidades, você não pode deixar de ter esse foco, de ter essa visão. Todos os empresários têm
isso dentro dele. Mas nós, como empresários cristãos, devemos, temos uma dívida. Porque quando você entrega a sua empresa para Deus, Deus honra. E o que você faz para honrá-lo? A sua atitude diante dele. Retribuir. É uma responsabilidade Sim. muito grande. Uhum. Muito grande. Que assim, com o tempo, passar dos anos, a gente vai tendo um pouco mais de consciência. Né? Sim. Mas e não só dentro da empresa, né, Fábio? Eu sei que você ajuda o WISE, você ajuda outras instituições, né? E você abrir esse leque, né? Porque a empresa também é isso. Né? Não só dentro da nossa estrutura, né? Eu sei que você faz isso, né? E eu também. Você também, mas, muito. Mas dentro da nossa estrutura, você não pode esperar vou esperar estar sobrando para fazer, entende? Você tem que fazer, né? Ver o que é possível fazer e fazer. Porque é pouco, comece com pouco, vai aumentando, né? E o que você vai crescendo nisso também. O que eu acho legal disso, João, é assim, as oportunidades que nascem até nas dificuldades. Lembrando dessa nossa história aqui contando, foi uma fase difícil, eu fiz uma escolha difícil de fechar uma empresa, vim para algo que de certa forma era um empreendimento também, um empreendimento mais nobre, porque era questão de trabalhar com as pessoas, com os jovens daquela época, de certa forma a gente orientar, tá ali, né, fazendo trabalho de cultura, de esporte. E a princípio eu lembro minha mãe, meu sogro olhou e falou: nossa, você vai fechar a empresa, vai ficar sem renda. E a princípio era uma perda grande, mas olha que legal, João. Essa perda gerou uma oportunidade para mim tão grande. Na verdade, sim, você acreditando depois, porque até então era a minha necessidade. Então eu não tinha condições de contratar um pedreiro. Eu falei, não, achei um modelo construtivo lá. E a história é até um pouco maior, né, João? Porque eu achei um modelo construtivo, falei, essa eu consigo fazer. Assistindo o vídeo lá de construção, achei uma na Feicom lá, acho que em 2013. Eu construí a casa acho que em 2014, né? Achei esse vídeo e falei, nossa, isso aqui é um Lego, acho que eu consigo construir minha casa assim. E aí fui lá ver as oportunidades, então do material, você ajudou ali e tal. Mas na segunda fase, que você acreditou, você olhou lá o trabalho, o resultado, falou, nossa, ó, o menino conseguiu mesmo, né? Até a laje de casa, a dica que você deu lá, não sei se você lembra da dica que você deu, você falou assim, Anderson, faz a laje inclinada, que aí você não gasta nem com madeiramento. Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, e a laje é inclinada, João? Eu gastei R$70 de ripa. Porque... Só que assim, isso nem cabia na minha cabeça, foi você que deu essa dica. Eu falei assim, nossa, mas não é que ele falou? E eu tava contando as moedas ali para fazer acabar a casa, né? E aí eu falei, não é que ele tem razão mesmo. Eu falei, eu vou fazer essa laje inclinada. Eu fiz a laje inclinada, tá lá. Você visitou lá conhecer, né? Mas essa confiança de você me dar, então, a oportunidade de construir a segunda casa, aí isso me tornou construtor. Porque eu já tenho um pouco no sangue, um pouco de empreender. Eu já tinha uma empresa na área de... Eu trabalhei um tempo na Dolar, saí, abri a minha empresa, já tinha uma empresa ali e tal. Mas você confiar e dar essa oportunidade de eu construir a segunda casa, hoje acho que eu já estou com 32 contratos. Em pouco tempo, se a gente pensar em 2017, que eu acabei o primeiro lá, 2017 para cá, eu realizei 32 contratos. E um deles é esse projeto aqui, que é um projeto que é o mesmo bloco, a maioria das casas tudo no mesmo bloco, né, João? O bloco estrutural cerâmico, que é o modelo de construção. Quem quiser conhecer depois, entra no meu Anderson Wise lá, manda uma mensagem para mim, eu dou uma dica aí, quem quiser construir de uma forma mais econômica, né? Eu sei que eu sou entrevistado, mas uma pergunta, quantos metros quadrados foi a sua primeira casa? A minha primeira casa deu 74 metros quadrados. E quantos isso aqui? Aqui tem 735 metros quadrados. Então, Deus multiplica. Deus multiplica. Então, mas é lógico, teve seu esforço, mas teve seu busca de conhecimento. Sim. Esforço, busca de conhecimento, as oportunidades resiliência e dedicação. Sim. Mas tudo isso regado com Deus. Sim, com a graça de Deus. Eu falo que tudo foi um milagre, João, porque nessa fase aí, eu não tinha nem a perspectiva de construir essa casa. Na verdade, tem uma história por trás. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho, um pessoal que tinha um trabalho de uma casa de recuperação em Dourados. Aí eles conheceram a gente pela internet, a Wise ali já tinha, isso foi em 2013, 2014,
A Wise nasceu em 2006, então já estava para quase 9 anos do trabalho da Wise, né? Então já tinha muitos jovens, já estava no galpão, já tinha o galpão do Enilson, o Enilson já tinha chego, né? Então a gente já estava atendendo os jovens ali no galpão do Enilson, tinha a pista de skate e tal. E ele é um pastor de uma igreja batista lá de Dourados. Ele veio aqui, conheceu o nosso trabalho, ficou inspirado, encantado com o nosso trabalho, e aí depois convidou para a gente ir lá. E eu fui lá tal, e lá eu conheci um rapaz chamado Clodoaldo. E ele era um menino que ficou em tratamento lá, depois do tratamento virou voluntário na clínica. E aí o pastor ligou para mim e falou assim: Anderson, você lembra do Clodô? Ele tinha um problema de fissura nos lábios. Lembra do Clodô? Eu falei, lembro. Ele precisava ficar 2 meses em Bauru, porque ele vai fazer o tratamento no Centrinho. Sim. E aí ele falou, tem como você hospedar? Porque ele não tem condições e tal. Eu falei, não, pode vir, ele fica em casa e tal. E no trajeto, porque eu fazia o trajeto para ir para o galpão, para fazer os trabalhos lá da Wise, era o caminho do Centrinho. Eu falei, não, ele fica em casa, eu passo lá no Centrinho, deixo ele lá. E a gente conversando, o que ele falou, João? Ele falou assim, Anderson, aí eu contei um pouco da minha história, poxa, eu perdi minha casa e tal, né, mas eu ganhei um terreno e precisava construir, tô até estudando, né, na época eu já estava estudando e tal, mas ele falou, Anderson, eu sou pedreiro. E assim, ele falou desse jeito pra mim, falou, Anderson, se eu fizer o baldrame da sua casa, e eu vou ficar 2 meses aqui, eu faço tranquilo o baldrame da sua casa, a gente faz junto lá, vai lá. Você vai precisar do concreto e do ferro, que aí você já entrou na jogada. Mas esse cara veio lá de Dourados, mais de 1.000 quilômetros, Olha só. pra me falar assim, Anderson, eu faço o baldrame, e depois que ele fez o baldrame, O resto acabou, eu fiz mesmo. Entendeu? Aí foi lá e foi chegando. E eu falo assim, Deus foi trazendo o recurso, as pessoas. É fantástico, isso foi fantástico. Até hoje, a Wise, a gente vive isso daí. Hoje, eu falo, né, que naquela época a gente tinha dificuldades, às vezes, do transporte. Eu tinha um Chevette naquela época, e dava muito trabalho, né? Hoje eu vejo a van da Wise rodando aí, a estrutura que a Wise tem para atender as crianças, enfim, é Deus mesmo, né? Mas vamos lá. Eu acho que a gente se conheceu. Fala aí, Fábio, como que você conheceu o João? Que a gente se conheceu? Foi a conexão, não, acho que eu conheci vocês dois lá na Donep. Na Donep? Na Donep, né? Olha, quantos anos já, João? Porque eu me lembro, faz 10 anos que estou lá. Mais até. E você estava lá já quando eu entrei. Aí um dia eu tô lá, veio o meninão aqui com o MC Tigor. Tinha mais um lá, veio falar do projeto social e vendeu o CDzinho. Eu acabei ficando com o CDzinho lá, falei, mas olha, e aquela história de dedicação, né, de abrir mão, de se dedicar realmente aquele anônimo, né, que a gente não conhece, aquele que está precisando, vai aparecer no projeto. Eu falei, não, isso impactou, faz a gente perguntar, poxa, e eu tô fazendo o quê? Né? Mas eu conheci vocês lá, e amizade longa, né, a Donep. Explica um pouco aí, João, o que é a Donep? Para o nosso espectador. A Donep é uma associação, é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Teve sua origem lá nos Estados Unidos, com o imigrante armênio. Ele era muito próspero, era um criador de gado, leiteiro, pecuário. E entendeu que a sua prosperidade se devia a ele ter conhecido o Evangelho, Jesus Cristo, e mais do que isso, colocá-lo em prática na sua vida. E essa necessidade que ele teve de compartilhar experiências, ele criou a Donep. E usando jantares e outros meios, ele chamava os empresários, e ele também, e compartilhava uma experiência de vida, uma experiência de superação, na qual ele, colocando Deus na vida dele, e o Evangelho em prática, teve livramento, teve prosperidade, ou teve uma situação de vitória. E é isso que nós fazemos na Donep. Ela tem alguns meios de comunicação, que são revistas, né? A revista Voz e Resposta. A Voz é para os homens, Resposta para as mulheres. Nos reunimos, né? E todas as sextas-feiras. Sexta-feira, 7 horas. 7 horas. Qual rua, Fábio? Lá na 13, né? 13 de maio. 13 de maio no café, o Nick. Isso. Atualmente está lá, né? Quadra 17, né? Isso. E aí saímos um pouco do campo teórico, né? Saímos um pouco, não, nós não estamos no campo teórico, nós estamos no campo da prática, né? Da prática de colocar
né? O Evangelho em ação nas nossas vidas. É isso que nós fazemos lá. Testemunhamos isso. É um pouco do que nós estamos fazendo aqui, né? Contando uma história de sucesso, uma história que inspira, que motiva, que faz as pessoas pensarem, poxa, se ele fez, eu também posso. Afinal, qual é o poder sobrenatural? É só Deus. Todo mundo tem acesso a ele, né? Sim. Nós não estamos isentos de problemas. Não estamos. Ah, com certeza. A dificuldade está... Nós temos um grande auxílio. Muito bem. Que auxílio. Jesus Cristo. E que auxílio. Quem tem esse? Legal. Eu acho que eu cheguei na Donep há uns 3 anos e meio. Eu acho que eu cheguei por aí, uns 3 anos e meio. É que o tempo passa tão Na verdade, assim, mais, que eu tô firme, né? Acho que uns 3, 4 anos, né? Que eu tô firme. Porque 3 anos e meio é exatamente a pandemia. Foi mais. Foi o tempo antes. passa, né? Foi Na antes, né? verdade, o Foi Fábio tem antes. uma memória Foi incrível antes. para data. Quando ele falou 10 5 anos, eu não anos, acreditei. 5 Eu anos, falei, né? será que eu tô 10 tudo anos. isso lá? É que eu acho que quando eu fui a primeira vez, eu passei, porque a gente tinha um trabalho, né? E aí acho que eu fui convidado para alguém ir lá. Se eu não me engano, eu não lembro quem me convidou. Falou, Anderson, vai lá, fala na Donep. Acho que na época a gente estava fazendo campanha para alguma coisa também. Quem convidou, eu também não vou lembrar. Eu não lembro quem convidou. A primeira vez que eu fui foi... Mas que eu tô firme lá e que eu tô aprendendo com esse pessoal aqui, ó. Eu acho que eu sou mais novo aqui, né? Quem me convidou foi só uma vez, né, Foi só uma vez? Depois me convidou, depois não foi mais. Eu fiquei no meu irmão. Interessante isso, né? É um convite. É aquele convite que você recebeu um dia para ir lá numa igreja e sentiu e virou a chave. Convite, gente, muda a vida. Um convite para um programa do bem, né? Bem intencionado, muda a vida de uma pessoa. Não só dela, né, Fábio? Todas as pessoas que estão eu vejo ali o quanto eu amadureci ali com as histórias, né? Porque a Donep tem esse processo ali, né, de compartilhar as experiências, as vivências, compartilhar a fé, né? Compartilhar os milagres. Eu falo assim, o pão de cada dia que Deus acrescenta, né? E eu lembro de histórias ali maravilhosas ali que para mim contribuiu muito, né? Recentemente também a gente participou, acho que nós 3 conseguimos participar desse processo ali. O Elírio fazia um trabalho muito legal, né? Poxa, eu acho que vocês podem... Falta, hein? Fala um pouco. Eu acho que eu lembro uma vez que eu fui, no comecinho lá, e ele estava com quase 1.000 quilos de feijão que ele conseguiu numa parceria lá para levar para Cristolândia, né? A campanha do feijão. A campanha do feijão. Ele fazia essa campanha do feijão. Acho que ele juntava os empresários e comprava feijão? Como é que era? Ele era um homem muito ansioso, né? E querer fazer as coisas. Então você pensava, você estava discutindo com ele, a gente podia fazer tal situação, quando você piscava o olho, ele já estava lá na porta, já correndo, vamos. E ele trabalhava, ele levou muito a Cristolândia para uns patamares muito bons. Cristolândia é aquela instituição ali em Piratininga, né? Que ajuda muito o dependente químico, recebe o dependente químico lá e é um tratamento voluntário, né? Ninguém está lá obrigatório, compulsório, mas é uma instituição que vive além de doações. Vive de doações lá. E ele fazia essa ponte lá, o homem da Donep ali, também estava toda ali pedindo pra gente. E continuaram, né? Ele faleceu tem quanto tempo? Já tem uns... Puxa, ele já deve ter seus 5 anos aí. 5 anos, né? Mas ele deixou, né, parte assim, eu lembro que ele que falava muito, deixou legado, né? Deixou legado. E recentemente deu um vento lá, uma chuva forte, né? E eles tinham uma capela lá, né? E acho que deu uma chuva forte, caiu a capela, foi isso? Não, faz mais tempo. Faz mais tempo. Caiu aquela capela, tava ruim o telhado dela. Já tava ruim? Caiu, derrubaram, e aí ele começou a ir atrás de recursos para fazer aquela capela subir de novo, né? E é um lugar onde eles se reúnem lá para fazer orações, né? E não tinha recurso. Aí, enfim, daqui a pouco ele conseguiu um dinheirinho, aí pegava um concreto lá do Raiz, fazia o baldrame. Daqui a pouco mais dinheirinho, veio os blocos, aí fazia um rateio lá, passava a sacolinha pedindo mais blocos. Aí daqui a pouco teve um irmão lá de Campinas que doou a mão de obra, começou a subir. Aí no final ele morreu nessa hora, quando estava só com as paredes. Aí precisava fechar o telhado. Eu sei que dessa parte de fechar, você se mobilizou, né? Eu sei que eu estava lá. Não, mas eu senti no coração ali, Deus falou claramente assim, vamos terminar aquela obra lá. E aí comecei a fechar, passei essa colinha. Pedi bastante aí, a gente conseguiu comprar as telhas metálicas. Eu sei que está tendo já
Já está tendo reuniões lá dentro. Já, não, Ainda faltam alguns detalhes para acabar, né? Logo nós vamos fazer um vídeo lá mostrando. o Alexandre me ligou, acho que ele me ligou, tava faltando a empresa para polir o concreto. Isso. Aí eu liguei pro João e falei, João, dá o contato do rapaz aí. Eu fiz a ponte, eu liguei para ele, fui lá com ele lá para ver e tal. Mas legal, né? Eu acho que é importante a gente contar essas histórias, João e Fábio. Eu tinha um pouco de preconceito em relação a isso. Mas recentemente eu fiz uma mentoria, para quem está ouvindo a gente aí, eu fiz uma mentoria do Banco BTG Pactual. A Wise ganhou entre 170 instituições aí do Brasil, a gente ficou entre as 10 selecionadas e a gente ganhou uma mentoria do pessoal lá que são extremamente profissional do terceiro setor. E uma das coisas que a Wise não fazia era essa questão de fazer muita campanha, pedir, a gente fazia mais entre os amigos. Mas o que eu aprendi lá, João? E é importante. E aí hoje você fez uma fala que... mas eu não preciso me aparecer. Mas o que eu aprendi lá? É importante a gente contar essas histórias, porque tem muitas pessoas que estão inerte, está parado. E acho que essas histórias inspiram. Na verdade, acho não. Eles falaram, Anderson, você contar essas histórias inspira as pessoas e elas podem se mobilizar ali na área de atuação delas. Então, tem empresas que estão atuando em algumas áreas, mas tem as necessidades. Então, eu sei que você atua ali na área ambiental, né? Tem todo o trabalho ali também que ajuda o ambiental, mas tem o social, tem a questão aí da saúde, né? Que as drogas estão ali na saúde. Então é importante a gente contar essas ações, essas boas ações, porque do mesmo jeito que a gente fazendo coisa errada, e inspira muita gente a fazer coisa errada, a gente contando, a gente inspira as pessoas a fazer a coisa certa, João, a ajudar. Então por isso é importante a gente contar, acho que essa história aqui. E o mais importante, assim, a gente também não é bom porque a gente quer, né? Que, na verdade, assim, a gente tem a tendência ao erro, ao mal, né? Mas Deus foi tão bom que perdoou a gente, deu esse coração bondoso que a gente retribui também a bondade de Deus, né? Acho que isso também é oportunidade, né? Sim, sem dúvida. Quem não conhece as suas limitações, né, está fadado ao erro. Então, você tem que saber que a nossa inclinação, a inclinação da carne não é boa. Não é boa. Não é boa. É luta. Não é? Então, você tem que entender isso, para você poder ter estratégias para vencê-la. E a maior estratégia de você vencer a carne é você ser obediente a Deus. Muito você fazendo conhecer bem, as né? Escrituras, que você foi buscar conhecimento para construir a sua casa. Né? Você conhecer a palavra de Deus, se empenhar nisso. Né? E ali tem todas as disciplinas espirituais que são necessárias para que você cresça espiritualmente e possa vencer a sua carne. E você vencendo a sua carne, quem ganha é você. O pecado, ele não é bom. Ele só tem a aparência de bom, mas bom ele não é. O pecado te leva às drogas, o pecado te leva aos vícios, o pecado te leva a roubo, o pecado te leva à violência, à dependência. O pecado só traz destruição. E o pecado habita na nossa carne. Mas os frutos do Espírito João? Amor, longanimidade, benignidade, Domínio próprio. Bondade, legal. Alegria. Esse é o domínio próprio. Fábio, falando aí de SG, Fábio, de empresa, vamos trazer aqui para os empresários que estão ouvindo a gente aqui. Eles já viram que um dos pilares para a gente ser um bom empreendedor é muito importante a questão da nossa fé, né, João? Muito importante a gente estar firmado na rocha aí. Quem está aí ouvindo, ó, nós três aqui estamos firmados aí. Mas, Fábio, pensando em SG, que hoje está muito, quando a gente fala de governança, empresas, e quem está ouvindo a gente aí, a Wise, a gente, o ano passado realizou um evento, porque a Wise ela tem as suas vertentes, mas uma das vertentes de atuação é que para a gente poder melhor atender essas crianças, porque a gente tem aqui parceria com o poder público, empresas que contribuem, mas a gente também faz muito evento para completar o recurso lá, das necessidades que a gente tem do dia a dia. Então a gente tem necessidade de infraestrutura, tem necessidade da parte de alimentação para as crianças, temos bastante funcionário aqui que também tem salário, tem 13º, enfim. A Wise desenvolveu um projeto ano passado que chama... Na verdade a gente já vinha realizando jantares para arrecadar recursos, mas eu participei de uma mentoria. Hoje eu sou fellow da Gerando Falcões.
Para quem não sabe, Gerando Falcões é uma das maiores ONGs do Brasil. Eu fiz uma faculdade do terceiro setor lá, é uma ONG de São Paulo. Excelente. E lá eles fazem um trabalho fantástico em relação ao jantar deles. E tem algumas finalidades esse jantar. O nosso, ele tem 3 finalidades. Então, a primeira finalidade não seria nem captar recursos, João. A primeira finalidade, não sei se você sabe disso, a gente já conversa bastante isso aqui, mas a primeira finalidade é para contar para as pessoas que existe um projeto aqui em Bauru que chama Wise Medicines. Trazer ao público o que é feito de que maneira atende exemplar. crianças em áreas vulneráveis, né? E está fazendo a diferença, está transformando muitas vidas, está impactando muitas vidas. Eu falo porque a gente começou a trabalhar lá em 2006. Hoje eu tenho pais de família que está aqui, inclusive que trabalham, começou sendo assistido, hoje trabalha na instituição. Está gerando impacto, está formando outros para que daqui 20 anos essa engrenagem aí transforme a vida de muitos jovens, né? Isso. Então esse jantar ele tem o objetivo de comunicar então o que a Wise vem fazendo. O segundo é de premiar as empresas que entendem essa responsabilidade social. Parceiro, E aí tem alguns parceiros aqui até na tela, as empresas que são nossas parceiras. E eu já falo que não é a Wise, o Anderson, o Marcos, todo esse pessoal, os colaboradores que são 76, mas agora as empresas fazendo junto com a gente, entendeu? E o terceiro lá que também arrecada recursos, inclusive do ano passado, a gente conseguiu arrecadar 35 mil, João. E esses 35 mil veio para fechar o prédio aqui, para acabar o prédio. Nós estamos hoje aqui, olha aqui. Esse prédio que você comentou de 735 metros quadrados, né, João, que atende aqui, na verdade, João, a gente atende aqui 230 crianças e tem uma fila de mais de 200 de espera. Entendeu? Então, assim, esse evento é para isso. Mas é um evento de responsabilidade social. Mas quando a gente está falando sobre ESG, tem a questão da governança, e o Fábio pode falar um pouco mais. A importância da governança, então, na empresa, de processos, né? Da questão da idoneidade, né? Fala um pouco sobre isso. Governança é praticamente entender a legislação e respeitá-la, apesar de não concordar às vezes, tem que ser totalmente respeitado, seguida. Ética, colocar ética na frente de todas as ações da empresa, transparência. Então há um balanço, e aquele balanço é único, não há uma segunda conta, uma segunda contabilidade, né? Aquilo é praticamente facilmente auditável. Governança é colocar esses valores aí dentro do ambiente empresarial ou até mesmo uma ONG. Uma ONG usa também, é necessário governança também. Sim. O WISE, a gente dentro do BTG, a gente recebeu uma orientação bem legal, que hoje vocês dois compõem o conselho consultivo. E vocês como gestores têm muito essa percepção, então, de governança, de processos, de gestão, né? E isso amadureceu muito. Eu falo que o Fábio, você foi até com a gente lá, né? Em São Paulo, na Faria Lima, né? O Anderson saindo aqui do Jaraguá. Eu falo que... Sabe como que a gente era conhecido aqui, João? Pé vermelho. Quem era de Jaraguá era pé vermelho, viu, João? Muito tempo. Eu nem sei era se tem. Rua de terra, eu acho que as crianças de hoje nem sabem. Fica tranquilo, eu morei no Afoga Park. Também era. Então o Anderson, pé vermelho, saindo aqui do Jaraguá e lá pra Faria Lima. Olha que mudança, né? E o Fábio foi com a gente lá, mas assim, eu acho que o que é legal é que essas grandes empresas têm muito isso, né? A questão dos processos, governança, metodologias, que é muito importante hoje, né? Para a gente chegar e conseguir os objetivos, acho que isso tem que estar bem estabelecido, né? Hoje a Wise, através de planejamento, está conseguindo inovar muito, conseguindo entregar muito mais para essas crianças que precisam, né? Mas também tem o tripé lá do meio ambiente, né, João? O que você pode falar um pouco aí da importância? Hoje a gente vê tanta dificuldade nessa área. O que você fala, João? O que você traz de solução lá também com a sua empresa nessa área do meio ambiente? Sim. Essa foi a última empresa que nós abrimos, né, que foi a parte de reciclagem de resíduo de construção civil, Ecociência, Projeto Viverde. Nós, ao percebermos aí a disposição de resíduos de construção civil e sem nenhum tipo de aproveitamento, nós implementamos uma reciclagem de resíduo da construção, nós tratamos esse resíduo, britamos esse resíduo, e ele é usado, retorna à construção civil, não basicamente a construção civil, mas a recomposição de estradas vicinais,
pode servir para subbase de asfalto, pavimentação. Nós conseguimos economizar aí recursos ambientais, né? Com finalidades menos nobres que pode ser usado o reciclagem da casa, né? Legal. Então, nós tentamos fazer alguma coisa ambientalmente adequada, economicamente sustentável, socialmente justa. Estamos tentando vencer essas barreiras, né? E estamos tendo êxito, graças a Deus. Está uma empresa boa, tem muito ainda a ser feito, mas estamos crescendo. E é muito importante, né? Porque hoje eu vejo assim, né? A gente vê muita gente aí jogando, né, no terreno baldio, descartando sem consciência, né? Acho que é importante as pessoas terem essa consciência, né? É lógico que a gente sabe que a realidade brasileira é complicada, que é gasto, a gente sabe que para descartar da forma correta e tal, mas já é essa questão de consciência para o futuro, né? De respeito, né? Então você imagina lá, joga no terreno baldio e aí não respeita o vizinho, a pessoa que mora ali, né? O ambiente acho que é importante, cheio de poluído, né? Visual, poluição de questão lixo, de saúde, eu acho que é importante, né? Isso aí. O resíduo sem tratamento depositado em áreas assim não é aconselhado, né? E inviabiliza o terreno, dá preocupação. O melhor é trabalhar com fazer o descarte correto. Correto. Eu lembro que das obras aqui, nossa, o tanto que sai, né? Aqui, eu acho que aqui a gente fez a limpeza do terreno, que era grande, né? Acho que 1.300 metros quadrados. 1.300. Mas, nossa, saiu sujeira daqui, hein? Saiu sujeira, depois tivemos uma terraplanagem. Bem considerável aqui, né? Eu me lembro disso daí. Foi, acho que foi 20, bastante. Eu acho que foi quase 19. Tirando o caminhão, eu acho, aqui, da terraplanagem. Foi bastante coisa. De 19 metros, acho. Tirou a sujeira, saiu uma sujeira boa, né? É que esse bloco ele tem a questão que ele não tem quebra. Ele não fica quebrando para colocar caixinha de energia, então não sai muito resíduo esse bloco. Mas da limpeza aqui do terreno saiu bastante tudo. E se é descartar da forma incorreta, e essa né? construção ela usa pouca madeira, né? Pouca madeira tem também. A formação ela reduz concreto, tira um pouco do lucro do João, ela reduz concreto, ela reduz o ferro, ela usa bem pouca madeira, porque você não precisa fechar as caixarias, né? Fazer as vigas. Então ela tem vários tipos. Tem a questão de você deixar o bloco aparente e aí você economiza no reboco. Você pode também invernizar e pintar e aí a durabilidade da tinta dura bastante, também dura bem mais, então também gera economia. Então tem as vantagens, né? Mas vamos lá, estamos acabando. Social, né? É o social da empresa, né? Faltou você falar do terceiro tripé aí. Sim, do social, o social eu resumi ali, mas hoje a Wise está com todos os pés no social, né? Então a gente tem atuação aqui e a gente convida, né? Então eu gosto sempre de convidar aqui falando no nosso podcast, eu acho que tem muita coisa que vai servir para a vida. Pessoal, acho que a gente ouvindo aqui a história do João, eu já vi muito mais história. Esse é o primeiro podcast, João? É o meu primeiro podcast. Primeiro podcast. O Fábio eu já assisti acho que uns 3, 4 dele. Ele fez. Já fez um aqui também. Alguns aqui. Mas o social eu falo que é uma coisa assim, você que sente de ajudar, pense bem como você pode ajudar. Às vezes é muito mais inteligente você investir em quem está fazendo. Porque esse pessoal já sabe fazer. Esse pessoal está na frente ali. E nós, às vezes, com a nossa boa intenção, não temos a experiência, a expertise, a linguagem. Não conseguimos, às vezes, desenrolar aquele projeto como o pessoal consegue fazer hoje. Quando você precisa de um carro, você não monta um carro. Você não constrói um carro. Você apoia uma empresa que faz. Vai lá e compra um carro. Então, aqui você tem uma estrutura montada. Né? Você tem pessoas capacitadas, uma estrutura montada, direcionada. Então, pessoas responsáveis, honestas, né? Que você tem certeza de que os seus recursos serão utilizados para o fim que você propôs. É um bom investimento. Eu costumo falar que o terceiro setor hoje, se eu não me engano, eu acho que são mais de 40 instituições que são hoje, que têm até parceria com a prefeitura,
mas eu acredito que deve passar de 50 instituições em Bauru. E cada uma delas tem a sua causa, né? A gente está na causa da criança e adolescente, mas tem instituições aí que estão ajudando na causa animal. A gente tem a PAI, que é uma instituição séria também, que está atuando. Então, eu acho que tem o seu lugar, né, João? Eu acho que quem está ouvindo aqui, acho que a gente está aberto, sim, a parcerias, ajuda, como o João, o Fábio, tantos amigos que vêm, nos apoiam, mas tem tantas outras instituições aí também sérias, também estão contra a gente, que também precisa do seu apoio também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência qual é o nosso papel, né, João? Eu falo assim, ó, eu ajudei lá, Ajuda a Cristolândia. Esses tempos atrás tive a oportunidade de ajudar a CAE, a Natália, que não sei se está assistindo a gente aí. Também é uma instituição que está atuando aqui no Jaraguá. Eu pude ajudar ela lá em algumas coisas também na área de construção. E tantas outras que a gente recebe aqui, a gente dá. Eu falo que a Wise hoje ela é uma adolescente, a Wise está indo para 18 anos. Mas é uma adolescente, porque hoje tem instituição em Bauru com 50 anos. Mas na nossa adolescência tem pessoas vindo até nós aprendendo também um pouco com a gente. E a gente está sempre aberto, assim como a gente aprendeu com essas mais antigas também, continua aprendendo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente se ajudando, a gente consegue transformar o social mesmo da cidade que precisa. Eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. E aqui para fechar, João, tem o Fábio trouxe um presente para você aqui, vai te entregar. Sabe, ter se incomodado, meu presente é a companhia de vocês. Esse presente do nosso aqui, parceiro aqui, virtual Brasil. Ele é um presente que foi, lógico que a gente comprou, né, o produto, mas ele tem feito, a personalização é feita aqui. No projeto Maker, o Leandro que está aqui também. Nesse prédio, inclusive, tem. Nesse prédio. Acabou de ser feito, já está fresquinho. Aí, vamos ver, Leandro, se ficou bom, hein? Põe o vídeo aí, Leandro, desse projeto aqui, como que é feito. Mostra, João, mostra. Olha só. Mostra na câmera aí. Olha só. Eu perdi a garrafinha térmica, ganhei. Não deu certo? Mostra ali. Olha lá. Ó. Legal. Então, a gente tem... Olha a qualidade, tá vendo aqui, ó? Aqui não foi ele quem fez. Aqui não, ele é tá vendo? Mas olha essa daqui. Ficou melhor? Sem sombra de dúvida, eu diria que essa está melhor. Tá melhor, né? Agradecemos o nosso parceiro lá, né? Quem doou pra gente aqui é a Virtual Brasil. Então, o primeiro patrocinador do projeto aqui acreditou. Tem o videozinho na tela aí também. Mas agradecer aí, então, a empresa que está acreditando também na gente aqui. É o primeiro patrocinador e vai esse agradecimento especial aí. Deixa eu levar o saquinho. Pode levar aí o presente aí. Olha lá como que é feito. Tem um vídeo aí, quem está assistindo aí, como que ele é feito. Então a gente tem uma CNC, que é uma máquina que imprime a laser, né? E ela também não só imprime, mas ela corta também madeira. Tem a madeira, o acrílico, né? Então é bem legal. Tem todo o processo ali de designer antes, né? Que tem que criar a arte, fazer. E aí depois ela vem e faz aí o processo. E nossas crianças estão aprendendo. A gente tem uma sala, João, de tecnologia. Essa sala aí, a Alexia liga tudo. Então, a Alexia, você chega lá e fala, Alexia, dê as boas-vindas aí. Ela já chega, já fala, bem-vinda à Sala Maker, liga ar-condicionado, liga o Data Show, liga a TV, programa a temperatura do ar-condicionado, é bem legal. E as crianças já estão dominando esse processo aí também, aprendendo. A gente ganhou agora 22 computadores da CERT, que a gente vai começar agora as oficinas também aí trabalhando a questão do Excel, Word, os primeiros programas básicos de computação. Então é bem legal aí, então a gente agradece aí aos parceiros que proporcionam. E João, eu fiz esse quadro aqui, eu sou artista, sabe, João? Você é artista. Eu fiz esse quadro aqui, pode ser que daqui, sei lá, alguns anos já tenha um valor. Eu tenho certeza que para mim tem mas o muito valor meu aqui é de amigo. Não foi nem intencional. Pode abrir, pode mostrar. Vale a pena. Eu tenho o Robzinho. Semana retrasada eu fiz a nossa hidroponia aqui. Mas eu faço, né? Alguns móveis aqui eu faço também. E esse acho que veio muita cara. Eu não fiz propositalmente, João. Confesso que eu fiz. Eu estava num momento de inspiração lá. Fico muito lisonjeado. E essa semana a gente conversando um pouco lá, eu falei assim, eu vou dar esse quadro pro João. Para ele colocar Eu abri ao contrário aqui. na nova fase que ele está vivendo. Não, lá. você abriu de pra frente tela pra tá câmera. certinho. É assim? Ó. É assim. Agora eu vou ver. Agora olha, pode surpresa, olhar. hein?
É para você colocar lá na Eco. Puxa vida! Eu vou colocar lá na sua fase lá nova Já tem da um empresa. lugarzinho para ele? Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver? Era uma construção. Reciclagem, né? Reciclagem. Provavelmente esses ferros são de reciclagem. Isso. E esse é o símbolo, né, que nos identifica. Nos identifica. Bonito, eu gostei. Legal. Parabéns. Muito bonito. Muito obrigado. Então, eu agradeço, João. Eu Agradeço que a agradeço. todos que estão nos ouvindo aqui. A gente logo vai ter oportunidade, as empresas que querem também participar desse podcast aqui do Wisecast, pode entrar em contato. Você que já está assistindo aí, clica lá no sininho lá para acompanhar, para receber os vídeos aí, os novos vídeos que vai surgindo. E também a oportunidade de patrocinar de alguma forma. Hoje a gente está com o Leandro aqui, que é o nosso videomaker aqui, que ajuda no processo aqui também. Esse é Então um a gente criativo, está levantando alguns custos aqui, é mais custo de operação. Então se você que está assistindo também quer nos ajudar aqui a patrocinar esse programa. Leandro não aparece. Mas quer vir aqui, Leandro? Dá um tchau para a câmera. Vem dar um tchau aqui pra gente. Esse Vem é o atrás Leandro. aqui. Leandro também Esse é o um cara que parceirão faz, ó. aqui, Aê. que tá Valeu, Leandro. indo na operação. Então, para você que está assistindo aí, muito obrigado e um abraço aí. Pode despedir também, João e Fábio aí. Deixa uma mensagem final, João. A gente gosta de deixar uma mensagem final. Deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, para as crianças, para os empresários. Deixa a sua mensagem final aí para a gente encerrar Quero o programa. agradecer, antes do João falar a mensagem dele aí, a presença. Prazer estar aqui, pessoas honradas do lado, uma história linda dessa, João. Para mim só agrega toda vez que eu escuto. E para você, muito obrigado pela audiência aí. Vamos ter o próximo. Vamos ter o À próximo. vontade, João. Bem, a mensagem que eu queria deixar para você que está nos assistindo é que se você está passando por um momento difícil ou não, tanto faz. Você precisa de Jesus Cristo, você precisa do Evangelho, você precisa de Deus. Só Ele é capaz de te transformar, eu sei por experiência própria, vivida. Só Ele é capaz de transformar uma história que tem um prognóstico ruim numa história de felicidade, de sucesso. Então, que Deus o abençoe e que você siga a sua vida firme com Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, obrigado meus amigos pelo convite, fiquei muito lisonjeado e muito honrado. Obrigado pelos mimos também. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.